desse que está sendo emulado, né? Nessa realidade virtual, digamos assim. E Blavatsky fala na segunda parte do seu livro A Voz do Silêncio que o alaya que é lamentável que o alaya, ou seja, a voz divina, essa emanação divina, né? A vida que vibra em cada átomo, a luz que brilha em cada criatura, o amor que tudo abrange na unidade, isso está o tempo inteiro em todos os seres, mas que tão poucos consigam escutar e sentir o alaya, essa emanação divina que está disponível, que a gente escuta tanto, tantas pessoas, né, tantos sábios dizerem está dentro de você mesmo. Mas e as pessoas dizem, dentro aonde? Né? E é esse alaya que está dentro da gente e a gente não consegue perceber. E que Blavatsky fala na voz do silêncio, né? Que é o objetivo do discípulo é encontrar, se conectar com esse alaya, né? Com o alento divino, que nada mais é do que a voz do silêncio, a voz do nosso eu interior, a voz desse raio de luz divina que se perdeu na matéria, né? E entrou na matéria, vivificou a matéria, mas que a matéria surrupiou o sentido de eu separado e aí esse raio divino se esquece de quem é. E nesse processo de se conectar com esse eu, é óbvio que a nossa personalidade, ou seja, o nosso eu temporal, vai gritar, vai espernear, vai chorar. Por quê? Porque ele gosta de descanso, de boa mesa, boa comida, gosta de fortes emoções, gosta de ideias fantásticas que gerem nele novidade, né? Então, quando você começa a puxar do seu eu real elementos de estabilidade, de vontade, de serenidade, de autocontrole, né? De autoconsciência, todos esses elementos que gostam da movimentação, da adrenalina, ou então de ficar parado, não ter que gastar energia não ter que ter criatividade para fazer nada, é melhor ficar paradinho ali, ou então fazer só o que eu gosto e que dê bastante emoção e adrenalina, né? Ou então ideias que eu já conheço e que eu gosto de revisitar e ficar pensando nelas, né, de forma circular. Tudo isso vai começar a gritar, né? Não vai gostar. E esse é o primeiro momento. Eu não sei se é o momento mais difícil, mas é um momento bem crucial, porque é um momento em que muitos desistem, né? Deixam para a próxima. Não é que desistem para sempre, mas dizem, não, eu não quero isso agora para mim. Para que eu vou fazer isso? Ah, isso aí dá muito trabalho. Só que em persistindo nesse caminho, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, tem alguém aqui que tá querendo ficar me distraindo, ó. Olha aqui, ó. Ó. Dá oi aí, Mia. Então, é claro que a personalidade vai gritar, né? E aí, ontem eu estava assistindo com meu filho um filme do Star Wars, e ali o Luke Skywalker, ele é o filme A Vingança do Sith. E o Luke Skywalker tá com medo que, quando for nascer seu filho, a, a sua esposa, a Padmé, ele começa a ter sonhos e premonições que ela vai morrer. Assim como aconteceu com a mãe dele, e a mãe dele acabou morrendo.
E então ele fica extremamente perturbado e vai falar com o mestre Yoda. E o mestre Yoda, então, conversando com ele, fala que se alegrar ele deve com as pessoas que para a força voltam, né? Para o mundo da força retornam, ou seja, com a morte. Mas ele diz que não vai deixar isso acontecer e pergunta pro mestre Yoda: Mestre Yoda, o que eu devo fazer? E o mestre Yoda fala isso: treinar você deve para se libertar de tudo que tem medo de perder. Isso era tudo que ele não queria ouvir, né? Ele queria ouvir: não, você não, isso é muito importante para você, você não quer perder isso, então faça isso para não perder. E ele já corta pela raiz. Ele diz: treinar você deve para se libertar de tudo que tem medo de perder. Então é um momento em que há uma escolha, realmente. Uma escolha se você vai ainda ficar brincando e se identificando com o personagem do jogo, ou se você vai fazer essa busca, essa transição profunda para o seu verdadeiro eu, para esse que é a fonte de todos os ideais, de todos os sentimentos elevados, de todas as virtudes, de tudo o que é verdadeiro, né? Tudo aquilo que nos preenche, nos traz plenitude, porque a gente começa a perceber de onde vêm os elementos que nos trazem isso, né? E não é de experiências de adrenalina, emoções fortes, etc. Isso ao contrário, traz uma grande... pode trazer uma alegria momentânea, né? Ou uma suposta alegria, porque a gente fica totalmente exacerbado, porém o rebote é sempre incômodo, né? O rebote é sempre incômodo. Então, aí vamos aqui para o nosso diagrama. O que ocorre? Então a gente estava vivendo nesse quadrado de baixo, né? Nas nossas sensações físicas, energéticas, emocionais e de mente concreta, né? Mente de desejos. E a gente começa, através dessa pontezinha do Antakarana, nos conectar com a nossa mente pura. Essa mente pura, quando ela começa a orbitar a luz de Budi, que é a luz como se fosse da intuição, a intuição é uma palavra fraca, mas que é o que melhor traduz ainda essa luz de Budi, né? Porque é a luz do que é verdadeiro, da intuição das coisas que são verdadeiras. Quando, então, esse movimento Opa, eu fiz algo errado aqui. Esse movimento de percepção começa a orbitar essa luz de Budi, é quando as coisas começam a fazer sentido. Quando a personalidade começa a se pacificar. A personalidade começa a se submeter aos ditames da razão superior, não intelecto, da razão e da intuição, da influência dessa visão interior, dessa visão iluminada. E então, a diferença que a gente pode fazer entre esses dois elementos aqui, deixa eu voltar ali para o diagrama. Eu só queria tirar essa coisa de trás aqui. Aqui. Tá, pronto, consegui. Então, seria assim, a mente de desejos, que é onde está o intelecto, ela seria como o nosso intelecto, ele vai processando informações
uma após a outra, né? Então, seria mais ou menos como se a gente entrasse em uma sala escura e aí, para conseguir saber os objetos que estão nessa sala, a gente tem que ir usando o tato, né? Encostando, tateando aqui, ali. Deixa eu botar outra câmera aqui. Opa. Aqui, isso aqui é um microfone, isso aqui é um computador, aqui está a mesa, a caneca. Ou seja, como se eu não estivesse enxergando, que eu estivesse tateando todas as coisas, né? E quando a gente começa a ter essa conexão com essa luz intuitiva, a luz do nosso eu, conectado a essa chispa divina, que é Budi, né? O que ocorre é como se isso que a gente antes ficasse tateando para saber o que são os objetos, como se uma luz fosse acendida nessa sala, e então a gente tem a visão completa de todos os objetos que estão na sala de uma vez só. Então essa é a diferença entre nós tentarmos entender algo com o intelecto e nós conseguirmos entender algo com essa mente pura conectada à luz de Budi, à luz da intuição espiritual. As coisas começam a se apresentar de uma forma muito mais clara, com clareza, e dali é que nasce esse discernimento, né? Discernimento, que é o despertar do entendimento através da luz de Budi. Então, a vida, é claro que existe aí uma tentação de que a gente comece a devanear, né? Pensar em termos de, então, se o mundo físico é ilusão, a verdadeira luz é a luz de Budi, então eu vou ficar aqui mentalizando, né, outros mundos e só meditando, né? E a verdade é o seguinte, tem muitas pessoas que fazem projeção astral e outras coisas, só que, como a gente conversou já no início, o que ocorre é que esse raio divino, essa chispa, que somos nós mesmos ligados ao divino, ela entra na matéria, se densificando cada vez mais, não é por nada, não é? Ela está fazendo isso para ganhar consciência nesses planos mais densos, certo? Então, é óbvio, fica óbvio, que a vida no físico é a mais importante durante a encarnação. Então, a gente, quando eu falo físico, é todos os elementos, os 4 elementos, né, que estão interconectados, esses elementos aqui, ó. Físico, energético, emocional e da mente concreta. Esse é o nosso campo de batalha e a gente tem que ganhar consciência desses planos vivendo aqui, né? Superando provas aqui, se propondo a gerar ações criativas, ações que não somos acostumados a fazer, gerar novos estados de consciência, de ação, de sentimento, né? Então aqui nesse físico, a ideia é que a gente, no plano mental, a gente então comece a sobrepor a mente dos desejos, aquela que quer tudo só para o seu personagem que tomou por real, o personagem do jogo que foi tomado por real, né? Comece a receber a influência da mente pura, que a mente pura comece a coordenar a mente dos desejos.